Infelizmente, não é só no Brasil que essas pegadinhas, que essas coisas literalmente ruins acontecem com os pacientes com dores crônicas. Eu acabei de reavaliar, né, um paciente de Algarve, lá em Portugal, que a gente faz teleconsultas há mais ou menos 2 meses e meio, né, o tratamento dele é de 6 meses, ele tem uma condição de síndrome dolorosa crônica, e ele comprou o nosso tratamento. E lá no início da consulta eu conversei com ele falando o seguinte, olha, existe um quadro no seu problema que a gente chama de flare-up, que é um escape de dor, né? Todo mundo já está cansado de ouvir isso aí. Esse escape de dor acontece por diversas razões que a gente não tem na literatura uma causa para esse escape acontecer. Então pode ser que você esteja sentado assistindo Netflix e você tem uma crise de dor na coluna, no pescoço, que se espalha para a torácica e por aí vai, beleza? Quando esse flare-up, esse escape de dor acontece, você não vai trocar o sofá que você está sentado assistindo Netflix, trocar a cadeira do seu escritório, né? Trocar seu travesseiro, seu colchão, comprar um tênis novo porque teve um escape correndo e acha que é o tênis, né? Você precisa entender o que é que está acontecendo. E aí, basicamente, eu expliquei a história natural, com picos e vales, né? Vai ter oscilação de dor independente do que você estiver fazendo, se você estiver tomando remédio, se você estiver fazendo fisioterapia, se você estiver fazendo yoga, alongamento, pilates, o que a vida vai ter altos e baixos, né? A gente explica sempre isso para os pacientes. E aí a gente estava evoluindo, mudando muito os parâmetros que ele chegou na avaliação, parâmetros de descarga de peso, parâmetros de dobrar a coluna, de esticar a coluna, de se mover, de levantar da cama. Tudo isso estava melhorando durante as 4 semanas. E aí, dito e certo, na 4ª semana ele teve um escape de dor uns 3 dias depois da última consulta e foi no novo médico. Esse paciente ele já tinha uma ressonância magnética que mostrava um pequeno abaulamento discal entre L2 e L3. A gente sabe que L2 e L3 está ali quadril e coxa, né? E a dor dele estava indo para a perna, ou seja, era para ser compatível com o exame de imagem se a alteração estivesse predominante entre L5 e S1. Por ali, um problema lombar mais baixo diagnosticado na imagem. Então o exame de imagem já estava incompatível, né, com o exame físico que a gente adotou para esse paciente. Fato é que quando ele foi para o médico usou um discurso extremamente aterrorizante, vamos dizer assim, né, como de praxe da maioria dos colegas médicos, é claro que não são todos, tá? Tem médicos muito bons que eu inclusive indico para meus pacientes de fora, para meus pacientes daqui de Salvador, porque existem casos que a gente precisa do trabalho do médico junto, tá? Quero que fique claro isso aqui. A gente trabalha em conjunto com ele. O doutor, ele não só indicou a cirurgia para esse paciente, alegando que estava muito inflamado o abaulamento e que se ele não operasse iria virar hérnia, e que ele teria que parar imediatamente as atividades que mexessem na coluna, ou seja, teria que parar a fisioterapia. E aí ele perguntou, né, por quanto tempo, e aí o doutor disse 30 dias. É muito engraçado, né, porque assim, essa interrupção da fisioterapia, ela não tem fundamentação científica, é um achismo de um profissional completamente desatualizado. E aí eu revisei com esse paciente entrou em contato para desmarcar as consultas, né? E tudo bem, a gente desmarca as consultas tranquilamente, não rebati nada, deixei lá, porque realmente, para a população, a crença da população é maior no que o médico fala do que qualquer outro profissional informa para esse paciente, então não rebati. Então eu pedi para fazer uma teleconsulta para dar o esclarecimento do nosso posicionamento profissional sobre o caso dele, e a partir daí ele tomava a decisão dele, e se ele não quiser mudar de opinião, não tinha problema nenhum, ele aceitou, eu falei que não cobraria essa teleconsulta dele, e nessa teleconsulta a gente só conversou. E eu só fiz perguntas para esse paciente, perguntas sobre o que ele já tinha me dito lá na avaliação. E aí eu falei assim para ele, como é que você ficou quando você parou de se movimentar? E aí ele falou, pior. Faz sentido o que o médico está pedindo para você fazer? E aí ele ficou meio que sem graça, aí eu percebi que eu tinha ganhado o benefício da dúvida, e eu falei o seguinte, ó, você tem percebido piora do seu quadro durante essas 4 semanas que você já tratou? Ele, não, eu tô melhorando, a dor ainda tá intensa, mas eu já tô conseguindo fazer isso, já tô conseguindo fazer aquilo. Então, assim, eu acredito que não faz sentido nenhum você Então eu falei, ó, quase que eu falo o nome do paciente aqui agora. Eu falei, ó, paciente, eu poderia não argumentar com você, mas eu trato todos os meus pacientes como se fossem membros da minha família, e eu não desejo que o pior aconteça com eles, porque há 10 anos nessa minha trajetória profissional eu tenho visto o que o sistema de saúde prega, tanto do ponto de vista da nossa profissão quanto dos médicos e até dos psicólogos. Então eu vejo claramente os pacientes que não têm sucesso com o nosso tratamento, os motivos pelos quais eles não têm sucesso e os motivos pelos quais eles têm sucesso. Então, na minha experiência, isso vai ser extremamente ruim para você, mas eu poderia deixar você aprender com sua experiência. Parar as 4 semanas, acumular rigidez de novo, ficar travado outra vez, mas eu vou jogar com o que o médico falou para você. Eu vou te dizer assim, você lembra lá que eu falei que você ia se recuperar muito entre 6 a 8 semanas? Lembra, né? E aí eu não sei, pessoal, se foi proposital do profissional ou se ele fez isso sem saber. Porque, olha só, eu tô aqui com um dos principais estudos, né, sobre o prognóstico de uma dor lombar aguda, aqui para mostrar para vocês, né? É um estudo de uma das maiores pesquisadoras do mundo, né, a Lucila Costa e o Leonardo Costa. E baseado nesse e em vários outros estudos que a gente informa para os pacientes, a recuperação desse paciente acontece entre 6 e 8 semanas. E as 4 semanas que ele já fez comigo, mais as 4 semanas que o médico proibiu de fazer, vão bater 8 semanas. E existe um perigo muito grande, porque ele vai se recuperar por causa do prazo de uma coisa que a gente chama que é história natural da doença. Toda doença tem uma história natural que nós chamamos de prognóstico. E entender isso te salva.
Mas afinal, Caio, por que entender história natural / prognóstico pode salvar o seu tratamento da dor, pessoal? Vamos fazer uma situação hipotética aqui. 1000 pessoas gripadas em uma fazenda, outras 1000 pessoas gripadas em outra fazenda. Na fazenda 1, está disponível Benegripe, vitamina C, vitamina D, vitamina B12, enfim, alimentação saudável, uma casa super organizada na fazenda. No outro grupo, não tem os remédios, mas tem alimentação saudável, tem uma casa super organizada na fazenda também. Tá tudo igual, a única diferença das duas fazendas é que em uma fazenda tem os remédios para os sintomas gripais, e na outra fazenda não tem os remédios, beleza? E aí quando a gente espera, observando os dois grupos de 1000 pessoas durante 15 dias aproximadamente, a melhora dos dois grupos nas duas fazendas é absolutamente igual. E o que é que isso quer dizer? Pessoal, isso só quer dizer que a intervenção que está sendo dada para o paciente é ineficaz. O paciente já ia melhorar com o tempo. E por que isso é perigoso? Porque o paciente vai reforçar uma crença, um comportamento, um padrão de pensamento e um sentimento que dizem para ele que o repouso trata a inflamação. E qual que é a sacada? Lembra lá do início desses histórias dos picos e vales? Quando o problema acontecer de novo, ele vai querer ficar parado novamente. Ele vai querer fazer repouso e remédio novamente. E isso vai o quê? Aumentar a rigidez, a incapacidade, o descondicionamento, a fraqueza muscular e todas as outras comorbidades que esse paciente tiver. Você entende por que é tão perigoso se submeter a parar a fisioterapia porque um profissional que não é... Então entende como é perigoso seguir a orientação para parar a fisioterapia de um profissional que não é fisioterapeuta? O paciente vai continuar perpetuando o ciclo de incapacidade, o ciclo de rigidez, todo descondicionamento, fraqueza muscular e por aí vai, como falei anteriormente, né? Isso vai deixar o paciente nesse ciclo de dor crônica que vai fazer com que ele pense que, tentei tudo. E ele não tentou tudo, porque ele interrompeu o tratamento. E aí o médico vai olhar pra ele e vai dizer, olha, agora a gente vai ter que operar. E ele vai operar. E se for isso que o paciente quer, tá tudo bem, mas eu trato meus pacientes como se fossem familiares meus. E por isso eu oferto o melhor pra eles. E falo, o meu tratamento oferta isso e aquilo. O tratamento médico tem essa e essa opção, psicológico essa e essa opção. Todos vão tratar você de maneiras diferentes. Qual que é mais útil pra você? Então eu falo não só dos meus tratamentos também, eu faço o paciente conhecer todas as abordagens possíveis pra a complexidade que é o tratamento da dor. O comportamento vai ser o de medo e evitação, pra não se expor aos movimentos que estão rígidos e dolorosos. O sentimento vai ser de ansiedade, também de medo, né? O sentimento talvez faça com que ele tenha emoções extremamente negativas, talvez faça com que o paciente tenha alta irritabilidade, tenha privação de sono por preocupação excessiva, né? São vários efeitos neurobiológicos de informações nocivas, como essas que a gente exemplificou. Voltando ao ponto do nosso paciente, ele de fato, depois das 8, 9 semanas, com 9 semanas ele voltou pra gente. Ele estava melhor, ele estava sem dor, pessoal, olha que maravilha. Mais ou menos 2 meses e 1 semana, ele estava sem dor e o tratamento foi de 6 meses, ele estava se achando o maravilhoso. E aí eu sabia que ele não estava maravilhoso. Eu peguei ele agora, submeti ele a todos os testes que a gente fez na avaliação, e todos os testes provocavam a dor excruciante que ele tinha lá no início da consulta. Aí você me pergunta, Caio, como é que o paciente te disse que estava melhor e sem dor? Porque a dor é só consequência. A dor, no caso desse paciente, é a consequência de rigidez, descondicionamento e todos aqueles fatores que eu falei anteriormente. A dor não estava se manifestando nas atividades que ele tinha que fazer. O paciente trabalha sentado de frente para o computador, é sedentário, não faz atividade física, não faz atividades que venham a requerer algum estresse da articulação que está afetada. Então eu mostrei, através dos testes, que a dor dele estava sendo produzida igual ao início do tratamento, que provavelmente ele perdeu tempo com essa abordagem de parar. E, cara, entrou na mente desse paciente como se fosse uma facada. Então, pessoal, qual que é o recado aqui? A dor, ela não pode ser mascarada. A dor, ela precisa ser entendida como uma aliada para ter parâmetros para evolução. Então, se você fica sem dor, eu sei que é maravilhoso pra você, é o que você quer, mas quando você fica sem dor, porque fez um repouso, porque tomou um remédio, porque usou um corticoide, porque usou um opioide, um antidepressivo e por aí vai, pode ser que o problema que gerou a dor ainda esteja ali. Pode ser que os fatores comportamentais e de estilo de vida ainda não tenham sido modificados ao ponto de melhorar você. E aí você tá crente abafando que tá melhor, caramba, é só repouso, é só repouso, é só repouso, tá no ciclo vicioso da indústria da doença e não melhora, fica toda hora com pico e vale, pico e vale, pico e vale, com muita dor, com muita crise, batendo em emergência o tempo todo, tomando corticoide o tempo todo. Você entende a pegadinha? Por isso que você não pode abandonar a fisioterapia, mas de jeito nenhum. A não ser que a gente diga assim, ó, seu caso não é responsivo a movimento. Seu caso precisa de uma investigação médica para procedimentos invasivos, que podem ser bloqueios. E aí olha outra pegadinha. Alguns seguidores me vêm falando de tratamentos alternativos ao nosso, como bloqueios, cirurgias, e eles criam uma escadinha assim, ó. Primeiro é analgésico, depois é anti-inflamatório, depois é antidepressivo, depois é opioide. Não funcionou, eu vou pra fisioterapia. Não funcionou, eu vou pra osteopatia, pra acupuntura. Não funcionou, eu vou pra cirurgia. E aí eles veem como tratamento máximo a cirurgia e os procedimentos invasivos. Então, já que é só aquilo que vai resolver, olha o raciocínio lógico, né? Já que é só aquilo que vai resolver, eu vou direto no médico pra fazer logo esse bloqueio. Qual que é o problema de fazer logo o bloqueio? Infiltrar corticoide, essas coisas. O bloqueio vai funcionar. Alguns por 3 meses, alguns por 24 horas, alguns vão piorar você. O corticoide vai funcionar, tem um efeito de 3 semanas, mas isso não é garantia que você vai ficar 3 semanas sem dor. Pode ser que no dia seguinte você já esteja com dor. E aí, pessoal, isso é um tapa na cara dos pacientes. Eu sinto muito por não ser um portador de boas notícias pra você. Mas ó, eu tô aqui no American College of Physicians, ou seja, o Colégio Americano de Medicina, e eu tô aqui lendo, né, a recomendação de prática clínica dos guidelines americanos.
E, basicamente, pessoal, o que é que vocês estão fazendo quando vocês escolhem essa terapia primeiro? Vocês ficam sem dor, acham que o problema acabou, que a inflamação cessou, seguem a vida com os mesmos comportamentos, com os mesmos estilos de vida, com os mesmos fatores irritativos, como se estivesse mexendo numa ferida. Seu problema continua se cronificando, só que mascarado pelo remédio. E você vai cronificando o seu problema, gerando mais complexidade de caso, gerando mais impacto funcional, mais incapacidade. E aí, pessoal, olha que louco, ó. Colégio Americano de Medicina, para pacientes com dor lombar crônica, olha as recomendações que eu vou ler para vocês. Para pacientes com dores crônicas na lombar, né, a recomendação do Colégio Americano de Medicina é que o tratamento inicial seja selecionado de forma não farmacológica com exercício. Reabilitação multidisciplinar, que pode ser usada, acupuntura, né, mindfulness, baseado em redução de estresse. Olha que louco, como o psicólogo trabalha bem, como qualquer profissional de saúde que tenha treinamento em mindfulness trabalha bem. Tai Chi Chuan, yoga, exercícios de controle motor, relaxamento progressivo, né? Terapia operante, terapia cognitiva comportamental. Olha que louco, pessoal. Então, o que a gente está oferecendo para vocês é o First Line Care, né? É o cuidado prioritário para quem tem crises de coluna lombar. Então, como você pode perceber, não é um conflito de interesse entre fisioterapeuta e ortopedista, osteopata e neurocirurgião, físio e médico. Não há um conflito de interesse. O que existe são profissionais que são atualizados, que sabem inglês para ler informações como essa nas principais evidências mundiais de pesquisa clínica, e profissionais que são desatualizados, preguiçosos, ou enxergam que dar autonomia para o paciente oferecendo esse tipo de tratamento onde o paciente não vai depender do terapeuta para melhorar, vai prejudicar o financeiro dele. Porque o que ele oferece para você é muito mais rentável, porque você vai ficar com ele por mais tempo, vai gastar mais dinheiro com ele. Então, infelizmente, o mercado de saúde virou um negócio. E quem é prejudicado com isso? Você que é paciente que está com crise de dor aguda, dominado pelo medo.